Ontem, um indivíduo acabou invadindo uma creche e muito medo instalado ali dentro dessa unidade. Ele estava atrás de uma ex-companheira. Vamos ao Marcelo Bognoli, que tem todas as informações, vem acompanhando esse caso de perto. Pois não, Bognoli? Exatamente, Chico. Nós estamos aqui em frente à creche Maria Pradella, do lado do Ergília Miceli. A situação, vou pedir para o Jefferson mostrar, vou sair das imagens. O portão é esse, feito dessa grade que você vê aqui. Fácil de pular, tá? Qualquer pessoa, ainda tem até um apoio para o pé aqui, um dentezinho, ó, é fácil de pular. Não tem, o portão fica fechado, os portões ficam fechados, mas não tem um segurança. Não tem uma pessoa que consegue ficar aqui observando a frente da creche. E o muro do fundo, Chico, confesso que eu olhei aqui, é ridículo. O muro do fundo você não precisa nem pôr a mão para pular. Você bate o pé e já sai andando pro meio da mata que é logo atrás. Como que aconteceu a situação ontem aqui? Segundo informações, uma pessoa que trabalha na creche chegou aqui toda arrebentada já. Ela apanhou desse cara antes de vir trabalhar. Chegando aqui, ela estava muito machucada, as funcionárias viram a situação dela, foram até ela chorou muito ali, disse que tinha sido agredida por ele, que ele apareceu. Esse indivíduo, Chico, não é de Araraquara, ele é de Matão. Ele conheceu essa moça, veio morar com ela aqui, mas enfim, ele veio pra cá, ela apanhou dele e por conta dessa situação a polícia militar foi acionada. A polícia militar veio até aqui, registrou o boletim de ocorrência e pegou ela para levar para a delegacia e, é claro, antes disso passar por uma UPA porque ela realmente ficou muito ferida. E ela falou, olha, ele tá louco e ele vai acabar vindo até aqui. Pois bem, a polícia militar falou que, olha, se ele chegar por aqui, liga de novo para a polícia, a gente vai atender ela, tal, mas eu acho que ele não vai vir, mas se vier, por favor, acionem a polícia militar. Pois bem, ele veio, ficou lá no cantinho do outro lado do muro lá, que tem uma outra unidade hospitalar lá, não sei o que é ali do lado. Depois ele veio pro lado de cá. As pessoas viram ele aqui, já começaram a entrar meio que em pânico e ligaram para a polícia. O que acontece é que ele ficou do lado de fora, rondando e percebendo toda a movimentação. O que acontece é que antes disso ele foi ali, chamou a moça da secretaria, a moça veio e falou para ele, né, olha, eu quero falar com tal pessoa. Para ele não ir embora, e elas não falaram que ela não estava mais aqui, que ela tinha ido embora com a viatura da polícia. Ela falou que ia chamar ela lá dentro, para dar tempo da polícia militar chegar aqui. Pois bem, eles enrolaram, tal, papá, a polícia militar veio, fez a curva, foi abordar ele levantou o braço como se fosse ser rendido aqui e na hora que a polícia foi parar a viatura, eles pularam. Ele pulou o portão para dentro, saiu correndo e pulou o muro do fundo, que é um ridículo, um muro que precisa realmente ser visto pela prefeitura para ver se faz uma grade, porque ali qualquer um pula de lá para cá e daqui para lá. Foi isso que aconteceu. Ele não entrou em sala, não entrou em nada, mas tem vidros para salas. E como todas as funcionárias já estavam desesperadas por conta da situação que viram com a funcionária toda machucada, e também por conta da situação dele estar aqui fora e já está ali revoltado, já está nervoso, elas já estavam de olho. Quando ele pulou o portão para dentro, aí foi uma confusão geral. Todo mundo trancando porta, se trancando dentro de sala, porque não sabia qual era a intenção dele. Ele já tinha espancado ela e veio até aqui com uma pochete, que dá a entender que ele estivesse armado. Eles não viram armas aqui. Pois bem, ele pulou o portão, correu e pulou o muro do fundo. Essa mulher foi levada, portanto, para a delegacia, ela não estava aqui, mas ela inclusive foi abrigada, viu, Chico? Ela foi levada para um outro ponto, né, que não é a casa dela de morada. Ela tem 4 filhos com esse indivíduo de Matão, e ele faz de tudo, não aceita o fim do relacionamento, já bateu nela, como a gente pôde relatar, e veio até aqui mesmo tendo batido nela de manhã, sabendo que podia correr o risco da polícia, ele veio até aqui para bater mais ou para terminar o que ele começou. Não se sabe qual era a intenção dele, então o caso é extremamente grave. O pessoal aqui ainda está em pânico porque não sabe se ele foi embora para Matão ou não, estão preocupados e não tem segurança aqui, mas ela não está mais aqui na unidade, ela foi afastada justamente porque ela trabalha numa terceirizada, segundo informações, e ela foi retirada pela terceirizada dessa unidade educacional para justamente evitar maiores problemas, Chico. Mas veja só o tamanho do perigo que se passou aqui nessa creche. Ô Marcelo Bognoli, agora quando você fala do muro que fica nos fundos da creche, que você fala que é um muro que precisa de uma reforma, você está falando, o muro é muito baixo, é isso? Porque essa creche, ela passou recentemente por reformas, né? É essa creche aí que estava em reformas até pouco tempo. Eu queria que você falasse mais desse muro, a gente não tem imagens aqui para mostrar, mas você está falando de um muro que é muito baixo, é isso?
Eu vou tentar dar uma olhada aqui. Do lado de cá ele é um pouquinho mais alto, viu? Vamos ver se o Jefferson consegue chegar. Do lado de cá ele é um pouquinho mais alto. E já dá de cara com a mata. Do outro lado lá ele é mais baixo, até parece, se você olhar. É uma pesada no muro ali, você pula com uma facilidade incrível, né? Principalmente correndo. E foi o que ele fez. Ele pulou a grade, saiu correndo lá no fundo e pulou pro fundo. Como o pessoal da creche não sabia se ele estava dentro da creche ou não, procurando por ela, houve uma grande confusão. Elas se fecharam dentro de salas, né, desesperadas aqui. Teve funcionário que chegou a passar mal por conta do desespero, do medo desse indivíduo estar invadindo essa creche com crianças no seu interior. Até que uma viatura chegou, os policiais entraram lá dentro, conseguiram vistoriar a creche, perceberam que ele não estava mais ali. Aí sim eles entenderam que ele tinha pulado para a mata, e a guarda municipal junto com a polícia militar fez ali um cerco na mata. Mas essa é a situação, ele conseguiu fugir e ele não é daqui, ele é de Matão, Chico. Que cara louco, viu? Que maluco. Esse é um verdadeiro maluco. Ô Jefferson, ok, já percebemos então o muro ali nos fundos. Agora não é um muro tão baixo não, dependendo... o cara tem que ser forte para subir ali, para correr e pular. Ele tem que ter uma certa agilidade e condicionamento físico. Exatamente. Então, ô Chico, tem toda a razão a empresa terceirizada para retirar essa mulher do local, porque é um risco deixar essa mulher nessa creche. Ô Jefferson, ok, já vimos dela, né, e da creche. Já vimos o muro, pode tirar a imagem. Ô Chico, do muro, só para complementar, só um minutinho, Boioli, só para não correr o risco de alguma criança de repente aparecer aí, pode tirar já a imagem do muro dos fundos, ok? Pois não, Boioli, pode complementar. Só para complementar, Chico, eu com 50 anos, sem preparo, tô até meio ruim, eu pulo aquele muro ali com uma pesada só, meu amigo. Bonholi, não é alto não, embaixo, daqui você sobe, é baixo. Você sobe pelo amor de Deus, você foi moleque, rapaz. Não, você faz serviço dentro de forro, você não tem comparação. Você sobe no telhado. É diferente, tem pessoa que vai ter dificuldade ali, sim. Agora, o que eu acho que tem que mas colocar pessoa ali, com uma pança enorme, então. Subir o muro, Bonholi. Se não for subir o muro, eu falo que uma cerca elétrica, uma concertina, alguma coisa nesse sentido é importante colocar, né? Eu acho que assim, tirar essa vista dessa grade das crianças é uma judiação. Você morar, tudo isso, né? Eu acho que essa vista faz parte até da questão pedagógica da liberdade, enfim. Agora, eu mandei pro Bonholi, eu acho que eu mandei pro Chico, não sei se eu mandei, mas o relato de uma funcionária minha, né, minha passadeira, que tem a filha que estuda lá, e ela realmente disse que foi um show de horrores. A filha dela não estava, mas conversou com as mães das outras crianças que estavam, e um show de horrores. Sim, mesmo. Imagine a preocupação de funcionários, Ed. Você está dentro da unidade, de repente uma pessoa invade ali atrás de uma funcionária que já chegou machucada. Olha, e aí eu te falo, né, o que o ódio contra a mulher, o que o ódio, né, é que eu falo, sistêmico, né? Essa coisa que a gente tem secular é capaz de fazer com o ser humano, né? De cegar o ser humano, de invadir uma creche, de não pensar nas consequências. Ronaldo. Pode falar, Bonholi. Só para esclarecer, a gente conseguiu receber uma foto agora, para vocês terem noção, de funcionários que acabaram tirando essa foto dele no portão no momento aí dessa situação. Você vê que é um rapaz esguio e forte, tá? Ele para fazer aí qualquer coisa era 2 minutos. E ele tava com essa pochete, que eles disseram que ele segurava a pochete e ameaçava abrir toda hora que ele via alguém saindo pelo corredor, porque provavelmente a intenção dele não era das melhores. Mas veja aí, não aparece o rosto dele de forma clara, mas dá para ver que ele ficou rondando ali a região. Tem, as fotos estão aí com o Surião, acabei de mandar para ele. Mostrar. São várias fotos, né, dele rondando aqui a situação. Ele veio de bicicleta, com a bicicleta dela, depois pulou o portão, pulou pro fundo e desapareceu. E dá pra ver que não é um rapaz aí que não conseguiria pular esse muro com facilidade. Eu acho que é bom. O Marcelo Bonholi então continua lá na frente da creche, e se a gente tiver essas fotos vamos mostrar, porque invadiu uma creche, pulou o muro. A creche, eu até tinha dúvida, mas o portão fica aberto para facilitar a entrada das pessoas? Não. A informação que o Bonholi levantou no local é que ele pulou a grade. Pulou a grade atrás, Chico, portanto, dessa mulher. Nós estamos, Bonholi, com as fotos, as imagens no ar. Ele ali na frente da creche mesmo, olhando para o interior da creche. Então a polícia tem que localizar esse indivíduo. Esse cara é louco. Ele pode ampliar a foto, Marcão? Ele pode localizar essa mulher e acabar praticando algo grave com ela. Já tinha batido, já tinha espancado, dado socos nessa mulher.
ela foi trabalhar, ele foi atrás. Então você percebe ali que tem um cadeado no portão, como o Jefferson mostrou agora, e sempre foi assim, só que chega um maluco e pula a grade da creche da unidade. Olha lá ele olhando. Assim, e ainda bem que o descontrole dele ficou só ali na mulher, porque se ele tivesse com ânimos realmente de raiva, de ódio, ele poderia ter disparado contra as crianças, ter disparado contra funcionários, né? Enfim, a gente nunca sabe que uma pessoa Você nesse fala disparado, estado... correr. Não, disparado arma mesmo, porque às vezes a pessoa se sente frustrada de não encontrar a pessoa que ele queria agredir e acaba agredindo bestiamente, e é bestiamente mesmo, né, da questão literal dessa palavra, qualquer pessoa que passe pela frente. Exatamente, e aí como o Bonholi disse, né, confirmando na imagem, né, Chico, ele com uma pochete ali, não sabemos se é de uso diário, né, porque tem pessoas que gostam de utilizar uma mochilinha tiracolo, ou uma pochete, por exemplo, mas não dá para saber, né? Imagina você na creche, as pessoas sabendo que ele já tinha, como foi falado, praticado a agressão contra a mulher, e aí ela está ali dentro, aí de repente ele chega querendo adentrar e as pessoas percebem, ele está com uma pochete, as pessoas podem imaginar tudo, uma faca, um revólver, tudo mais, mas é aquela história, né, gente? Como a gente sempre fala, não está dando certo, qualquer problema administrativo que seja, ou problema amoroso que você tem com a pessoa, com a ex ou com a atual para resolver, pelo amor de Deus, gente, é o diálogo, é sempre a saída. A gente sabe que muitas vezes as pessoas cutucam, falam as coisas, fica, como fala, Bonaldo, testando a paciência, e ninguém tem sangue de barata. Nós trouxemos mais cedo aquela situação onde o Ailton foi buscar a filha, que está com a ex-companheira, que já tem um novo companheiro já há algum tempo, e aí ele foi agredido, como ele falou aqui pra gente. Mas é aquela história, ao primeiro sinal de algum problema, Chico, ao primeiro sinal de alguma discussão, alguma conversa ríspida, vira as costas e vai embora. Nós não podemos dar espaço para qualquer coisa, onde você pode ser incriminado, de repente você fala... A pessoa, às vezes, de repente, ela nunca teve problema algum com a justiça, com nada. Aí, numa dessa, ele se entra numa enrascada que depois ele nunca mais consegue sair. Sabe? Então as pessoas precisam pensar. O diálogo tem coisa para resolver. Uma dessa forma é um covarde. Eu estou dizendo desde a primeira vez. Isso. Agora você imagina, ele teve tempo ainda depois da primeira agressão, teve tempo de pensar, poxa, eu vou deixar para depois a gente conversa, ou se não vai preso, qualquer coisa que seja. Mas mesmo nessa condição, você indo atrás da pessoa, as pessoas estão esperando o quê? Qualquer coisa, Chico, que ele vai cometer. Ódio, né? E eu falo que normalmente esses homens, se eles têm alguma passagem, é por reiterados crimes de violência contra parceiras. É difícil você achar aí um furto, um roubo, um tráfico, você não tem. Mas muitos deles já têm denúncias por outras mulheres. Então ele tem que ser localizado pela polícia, porque tem um caso de agressão contra a mulher, ela chegou arrebentada na creche, no seu local de trabalho, precisou ser abrigada, ser retirada daí pela empresa terceirizada que presta serviço, e provocou toda essa confusão, medo em crianças funcionárias dessa unidade. Invadiu um espaço público sem autorização. Então tem que responder por isso, que esse indivíduo seja localizado. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.